Antes de existir qualquer civilização, antes de existir escrita ou palavra falada, o ser humano já se comunicava, não por sons, mas por símbolos internos. A linguagem, na tradição iniciática, não nasce como ferramenta social, ela nasce como poder criador. No Gênesis, Deus cria através da palavra, mas essa palavra não é um som, é o verbo, uma força que organiza o caos, que dá forma ao invisível. Babel começa exatamente aqui, quando o humano esquece que linguagem é alinhamento com o real e passa a usá-la como instrumento de poder. Toda vez que a linguagem se separa da verdade interior, ela deixa de revelar e passa a confundir. Babel não surge quando as línguas se multiplicam. Babel surge quando a palavra perde sua raiz espiritual e passa a servir ao ego. No cristianismo místico e no gnosticismo, existe uma distinção clara entre palavra e verbo. A palavra é o som. O verbo é a consciência que sustenta o som. No princípio era o verbo. Não significa que no início alguém falou algo. Significa que antes de qualquer linguagem humana existia uma inteligência organizadora. Babel representa a tentativa de acessar o verbo apenas pela palavra externa. É o momento em que o humano acredita que pode tocar o divino através da técnica, da estrutura, da construção, sem transformação interior. Quando o verbo é esquecido, a palavra se multiplica, e quanto mais palavras surgem, menos verdade é transmitida. Babel é o início da inflação do discurso e da escassez de sentido. A Torre de Babel não é um erro infantil, é um projeto grandioso. A humanidade unificada decide alcançar os céus. Isso não é arrogância simples, é sede espiritual mal direcionada. O humano quer subir, quer compreender, quer transcender. O problema não é a ascensão, o problema é o caminho escolhido. Babel simboliza a tentativa de elevar-se sem integração interior. Em vez de subir em consciência, sobe-se em estrutura. Em vez de aprofundar o ser, expande-se a forma. É o mesmo erro que se repete em todas as eras. Buscar o absoluto fora quando ele exige transformação dentro. Babel não é condenada por Deus. Babel colapsa por si mesma, porque nenhuma construção externa sustenta um interior fragmentado. A torre é vertical. Ela aponta para cima. Psicologicamente, isso representa o ego tentando se conectar ao transcendente sem atravessar a própria sombra. Quando indivíduos se unem sem consciência, nasce o ego coletivo, uma identidade artificial que acredita ser maior que o todo. Babel é o primeiro sistema humano baseado na ideia de que o grupo pode substituir o sagrado. A torre não é construída por indivíduos despertos, mas por massas sincronizadas. Todos falam a mesma língua, mas ninguém escuta o próprio interior. Essa é a grande ironia de Babel. Unidade externa, fragmentação interna. Quando o ego coletivo cresce demais, ele se torna surdo à verdade, e toda a estrutura construída a partir do ego carrega em si o colapso. A Torre de Babel
representa um momento decisivo na evolução da consciência humana. Quando a mente passa a acreditar que pode substituir a transformação interior, não se trata de fé contra a razão, mas de hierarquia perdida. A mente, quando desconectada da consciência, transforma-se em instrumento de controle. Babel simboliza exatamente isso, uma civilização que decide alcançar o céu por meio da técnica, da lógica e da estrutura, sem passar pelo amadurecimento do ser. Na visão gnóstica, esse é o nascimento do falso conhecimento, aquele que acumula informação, mas não gera sabedoria. A mente sobe, organiza, calcula, planeja, mas o coração permanece imaturo. O resultado é um crescimento vertical sem raiz. Toda ascensão sem integração gera colapso. Babel não falha por ousar subir, mas por subir sem consciência. É fundamental compreender: o texto bíblico não condena a criação, nem o progresso humano. O erro de Babel não está na construção da torre, mas na intenção que a sustenta. Façamos um nome para nós. É a frase-chave. Quando o ser humano passa a se colocar como fonte última de sentido, ele rompe com a origem. Na tradição cristã mística, isso é a inversão da ordem, a criatura tentando ocupar o lugar do princípio. Na visão hermética, é a mente acreditando ser maior que o todo. Babel marca o momento em que a criação deixa de ser expressão do sagrado e passa a ser afirmação do ego. Toda obra construída para glorificar o eu carrega em si a semente da fragmentação. Não é punição divina, é consequência ontológica. Antes de Babel, a linguagem era simbólica. Um símbolo não explica, ele conecta. Ele aponta para algo maior do que pode ser dito. Com Babel, essa ponte se rompe. A palavra deixa de ser canal do mistério e passa a ser ferramenta de definição. O humano começa a acreditar que nomear é dominar. Esse é um ponto de ruptura profundo. A partir daqui, a linguagem já não revela o invisível, ela descreve o visível. Surge a literalidade e com ela a perda do acesso direto ao sagrado. No gnosticismo, isso representa a queda do conhecimento vivo para o conhecimento morto. O símbolo exige silêncio interior, a palavra literal exige controle. Babel inaugura uma humanidade que fala muito, mas sente pouco. Quanto mais se explica, menos se compreende. A confusão das línguas não deve ser lida como um castigo externo imposto por Deus, mas como um reflexo interno da fragmentação humana. Quando a consciência perde seu centro, cada parte passa a operar de forma independente. Desejo, medo, razão, emoção, todos falam, mas ninguém escuta. Babel simboliza o colapso da unidade interior. As línguas se multiplicam porque o eixo se perdeu. Psicologicamente, isso é o nascimento do conflito interno humano. O indivíduo já não sabe quem governa, a mente, o impulso, o medo ou o desejo de poder. Quando o centro desaparece, a comunicação se torna ruído. A linguagem deixa de unir e passa a separar. Babel não cria o caos, ela o revela. Após Babel, o ser humano não vive mais como unidade integrada. Ele se torna múltiplo.
Surge o eu que pensa, o eu que deseja, o eu que teme, o eu que performa. Nenhum deles governa o todo. Essa fragmentação é a verdadeira queda. A linguagem quebrada apenas reflete uma consciência quebrada. O humano passa a viver em narrativas internas conflitantes, tentando se definir por rótulos, ideologias e papéis sociais. No fundo, ele busca desesperadamente um centro que perdeu. Babel marca o início da dissociação. A partir desse ponto, a humanidade passa a construir estruturas externas para compensar o vazio interno. Quanto maior a fragmentação, maior a necessidade de sistemas, regras e controles. Com Babel, nasce o eu separado, um eu que se percebe isolado, desconectado da origem, do outro e de si mesmo. A linguagem agora fragmentada passa a ser usada para se defender, se impor, se diferenciar. A palavra vira instrumento de sobrevivência. O diálogo vira estratégia. A comunicação deixa de ser encontro e passa a ser disputa. Esse é o nascimento do ego moderno. Um ego que precisa constantemente se afirmar porque perdeu o contato com o ser. Babel é o ponto em que o humano deixa de habitar o mundo e passa a competir dentro dele. É aqui que nasce a solidão existencial, mesmo em meio às multidões. Antes de Babel, a verdade não era explicada, era vivida. O conhecimento era direto, experiencial, silencioso. A linguagem existia como ponte, não como substituta da existência. Após Babel, ocorre uma inversão perigosa. A palavra passa a ocupar o lugar da vivência. O humano começa a acreditar que entender algo verbalmente equivale a conhecer. Esse é um dos maiores enganos da consciência fragmentada. Na tradição mística cristã, isso marca a perda do ver com o coração. Na gnose, é a queda do conhecimento vivo para o conhecimento discursivo. A verdade agora precisa ser defendida, argumentada, provada. Onde há prova excessiva, há ausência de experiência. Babel inaugura uma humanidade que discute o sagrado, mas não o vive. A palavra cresce enquanto o silêncio desaparece. Na tradição gnóstica, a queda não ocorre pelo corpo, mas pelo intelecto desconectado da origem. Babel encaixa-se perfeitamente nesse arquétipo. O intelecto, quando perde sua função de servir à consciência, passa a governar. Surge então o falso saber, aquele que se acumula, mas não transforma. Os gnósticos alertavam: conhecimento sem integração gera prisão. Babel representa o momento em que o humano passa a acreditar que pode ascender apenas pelo acúmulo de saber, sem purificação interior. Esse intelecto inflado cria sistemas, hierarquias e dogmas, mas não sabedoria. O demiurgo, nesse contexto, não é um ser externo, mas a mente quando se acredita absoluta. Babel não é apenas um evento antigo, é um estado mental recorrente. Quando a linguagem se fragmenta, surge a necessidade de controle. O que antes era compreendido intuitivamente, agora precisa ser regulado. Babel marca o início das estruturas rígidas, das leis excessivas, das normas que tentam substituir a consciência. Onde não há unidade interna, cria-se coerção externa. A palavra passa a ser usada para ordenar, classificar e punir. O discurso se torna instrumento de poder.
Historicamente, isso se manifesta no surgimento de impérios, burocracias e religiões institucionalizadas. Espiritualmente, é o nascimento do medo como linguagem dominante. O humano já não confia no fluxo do ser. Ele tenta controlar o mundo para compensar sua desordem interna. Babel ensina uma lição dura. Toda sociedade excessivamente controlada é reflexo de uma consciência fragmentada. Após Babel, até o sagrado passa a ser mediado por linguagens imperfeitas. As religiões nascem como tentativas legítimas de preservar o contato com o divino, mas, inevitavelmente, carregam a marca da fragmentação. Cada tradição expressa um fragmento da verdade total. O problema surge quando o fragmento se acredita inteiro. A partir daí, a linguagem religiosa, em vez de unir, divide. Dogmas substituem experiência. Rituais substituem consciência. A fé vira identidade, não vivência. Isso não invalida as religiões. Revela seu limite. Babel não constrói o sagrado, ela o multiplica em espelhos quebrados. Cada religião aponta para o centro, mas nenhuma é o centro. O erro humano é confundir o mapa com o território. Quando a unidade se rompe, o medo assume o comando. Babel inaugura uma nova gramática emocional, a do medo da perda, do erro, do outro. A linguagem passa a ser construída para proteger, não para revelar. Palavras se tornam muros, discursos se tornam armas. Psicologicamente, o humano começa a operar em estado de defesa constante. Esse medo molda culturas, religiões e identidades. O nós contra eles nasce aqui. Onde antes havia comunhão, surge comparação. Onde havia escuta, surge julgamento. O medo exige narrativas simples para um mundo complexo. Babel é o início da simplificação violenta da realidade. Tudo o que é profundo se torna perigoso. Tudo o que é silencioso se torna suspeito. Após Babel, o ser humano passa a viver mais em narrativas do que na realidade direta. Ele se define por histórias, quem é, de onde vem, no que acredita. As narrativas dão segurança, mas também aprisionam. Quanto mais fragmentada a consciência, mais rígida a história que ela conta sobre si mesma. O problema não é ter narrativas, mas confundir-se com elas. Babel cria uma humanidade que acredita ser o que diz e não o que é. O silêncio se torna ameaçador, porque desmonta as histórias. Por isso, o mundo moderno é barulhento. O ruído constante impede o encontro consigo. Babel continua viva em cada mente que foge do silêncio. A confusão moderna não é falta de informação, é excesso sem integração. Vivemos o ápice de Babel. Nunca se falou tanto, nunca se comunicou tão pouco. O indivíduo moderno consome discursos, opiniões e ideologias, mas raramente digere algo profundamente. Isso gera ansiedade, fragmentação emocional e perda de sentido. Psicologicamente, é Babel em estado avançado. A mente é bombardeada por linguagens conflitantes, enquanto o centro permanece vazio. O resultado é uma humanidade cansada, hiperestimulada e desconectada de si. O colapso não é tecnológico, é simbólico. Perdemos a capacidade de escutar o essencial. A internet não criou Babel, ela a amplificou.
O mundo digital é a multiplicação extrema das línguas. Todos falam, poucos escutam. Algoritmos reforçam fragmentações, criando bolhas de linguagem e identidade. Cada grupo fala sua própria língua emocional. O diálogo real se torna raro. O digital reflete perfeitamente Babel. Excesso de voz, ausência de centro. A tecnologia como a torre não é o problema. O problema é usá-la sem consciência, sem integração interior. Toda ferramenta se torna instrumento de dispersão. Babel digital não é sobre tecnologia, é sobre consciência não amadurecida. Nunca houve tanta informação disponível. Nunca houve tão pouca sabedoria. Informação não transforma, sabedoria integra. Babel marca o início dessa confusão. Saber algo não significa ser aquilo. O humano moderno sabe muito sobre tudo, mas pouco sobre si. A sabedoria exige silêncio, tempo e maturação. Informação exige apenas consumo. Babel cria uma humanidade que confunde velocidade com profundidade. Quanto mais rápido o conteúdo, mais raso o entendimento. O retorno à sabedoria não passa por aprender mais, mas por integrar melhor. Menos palavras, mais presença. Antes da palavra havia silêncio. Não um silêncio vazio, mas pleno. O silêncio é a linguagem original da consciência. É nele que o símbolo nasce. Babel rompe com o silêncio. O humano passa a temê-lo, pois no silêncio as narrativas caem. O caminho de retorno começa aqui. Reaprender a silenciar. Na mística cristã, Deus fala no silêncio. No hermetismo, o todo é percebido no não dito. Recuperar o silêncio é recuperar o centro. Sem silêncio, toda palavra é ruído. O retorno da consciência começa quando a palavra aprende novamente a servir ao silêncio. O símbolo não explica, ele desperta. Retornar ao símbolo é sair da literalidade e reencontrar a profundidade. Cristo falava por parábolas, porque o símbolo atravessa a mente e toca a alma. Babel destrói o símbolo ao torná-lo literal. O caminho inverso exige reaprender a sentir, não apenas compreender. O símbolo exige participação interior. Ele não entrega respostas prontas, ele convida à transformação. Retornar ao símbolo é um ato de coragem num mundo viciado em certezas. É aceitar o mistério como parte da verdade. No cristianismo místico, Cristo é o Verbo vivo, não apenas a palavra falada, mas a palavra encarnada. Ele não veio explicar Deus, veio revelar o caminho de retorno à unidade. Quem tem ouvidos, ouça. Não é metáfora, é instrução iniciática. Cristo restaura a linguagem ao vivê-la. Ele não argumenta a verdade, ele é a verdade. Em Cristo, a palavra volta a ser ponte, não muro. Ele não funda Babéus, ele desmonta. O verbo restaurado não divide, reúne. A cura de Babel começa dentro. Reintegrar a linguagem interior é alinhar pensamento, emoção e ação. Quando o que se pensa, sente e faz volta a se comunicar, a confusão diminui. O trabalho espiritual verdadeiro é interno. Não se trata de falar melhor, mas de viver com coerência. Cada vez que o humano age alinhado com a sua consciência, uma torre de Babel interna cai. A verdade volta a ser simples. Não fácil, simples. A unidade não exige discurso, ela se reconhece.
O caminho iniciático é o caminho da reunificação. Não é acumular saber, mas dissolver fragmentações. É descer da torre da mente para o coração. Toda tradição verdadeira aponta para isso. Babel é superada quando o humano aceita não saber tudo, mas viver plenamente o que sabe. A reunificação não acontece no coletivo primeiro, acontece no indivíduo. Cada consciência integrada enfraquece Babel no mundo. O iniciado não grita verdades, ele as encarna. Este episódio não é sobre o passado, é sobre você. Babel não está nas ruínas da Mesopotâmia. Está na mente que vive em conflito constante. Sair de Babel é parar de subir torres externas e começar a descer para dentro. É trocar ruído por silêncio, discurso por presença, informação por sabedoria. O mundo não precisa de mais palavras, precisa de mais consciência encarnada. A pergunta final não é o que você acredita, mas o que você vive. A saída de Babel começa agora.